e nos toque nessa noite, ó Pai, que possamos sair daqui, ó Deus, com algo em nosso coração, para que nós possamos, daqui para frente, nesse ano, nos tornarmos um pouquinho mais parecidos com Teu Filho Jesus, ó Pai, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero ser rápido, queridos. Não vou me demorar hoje. Pretendo. Mas eu queria compartilhar com você a palavra que Deus tem colocado no meu coração esses dias, trazer para você essa palavra de uma reflexão. Vai chegando no final do ano, né? Mais o final de mais um ciclo. E nós vivemos de ciclo em ciclo e de fase em fase, né? Então é momento de a gente pensar o que a gente fez, o que a gente não fez. Os sábios param e pensam o que fez nesse ano, o que deixou de fazer, o que vai consertar. Todos são sábios aqui, amém? Você já tem pensado, eu tenho certeza, como é que foi meu ano? Né? E assim, Deus é um Deus de ciclos e fases, né? Nós estamos vivendo uma fase hoje da Igreja do Senhor Jesus na Terra que é poderosa, é maravilhosa, e vamos ver fases ainda tremendas como Igreja do Senhor na face da Terra. E é algo para nós estarmos sempre analisando, constantemente analisando, né? A nossa vida, o que nós fizemos, deixamos de fazer, e olhando para trás, porque quem olha para trás e olha para os seus erros e falhas, é sábio para corrigir, né, no futuro. E esses dias em especial, a Letícia se formou, né, fez lá uma festa de formatura, alguns irmãos estavam lá, né, muito gostoso. Acabou o terceiro ano, agora vai para a faculdade, é outra fase, outro tempo, tudo muda, né. E lá eu estava assim, pensando, meditando, né. Ela estava vivendo uma fase que eu vivi há muitos anos atrás da minha vida. E de fase em fase nós vamos passando e vivendo, aí eu comecei a pensar, o que eu fiz com a minha vida? E essa é a pergunta que eu acho que nós precisamos fazer constantemente, queridos. Quantos anos você tem? Não precisa falar, só pensa aí na sua mente. Quantos anos você tem? O que você fez da sua vida até agora? Porque a vida é uma oportunidade. Quando Jesus conta aquela parábola dos talentos, né, ele está falando lá que cada um recebeu uma oportunidade. E a nossa vida é essa oportunidade. E Ele nos deu o Espírito Santo para nos conduzir nessa grande oportunidade que nós temos de vida, para vivermos o que Ele quer e não o que nós queremos, que na verdade, o que Ele quer é o melhor para nós. Mas o que nós fizemos com tudo isso? O que nós fizemos com as direções do Espírito Santo? Que postura nós tomamos, que nós não tomamos principalmente? Acho que nós falhamos muito mais por omissão do que por aquilo que nós fazemos errado, queridos. Nós somos muito, muito omissos. Às vezes, como igreja do Senhor, como filhos de Deus, como embaixadores do Senhor na terra, nós somos muito omissos. Então nós precisamos parar e pensar e analisar e colocar diante de Deus todas as nossas conclusões, pedir para o Espírito Santo nos auxiliar a fazer uma análise da nossa vida, colocar diante de Deus e pedir para que o Espírito Santo nos direcione, nos corrija, nos oriente, para que nós possamos ir melhorando. Eu comecei a lembrar do meu passado. Tantas coisas, queridos, eu faria diferente hoje, você não faria? Começa a pensar em coisas do seu passado aí. Quantas coisas nós faríamos diferente do que nós fizemos? Nós erramos feio. Alguns erros, algumas atitudes e ações tomadas, nós poderíamos ter feito diferente, com certeza. Às vezes, de uma forma muito egoísta, nós tomamos decisões no passado que afetou toda a nossa vida e a vida dos outros também. Outras situações, nós não tínhamos maturidade, conhecimento e entendimento suficiente para tomar a decisão correta. Então, nós erramos. Aí, por isso, é sempre muito importante ter alguém mais experiente
ao nosso lado, que já viveu aquilo que nós vivemos, para nos aconselhar. Não dá para nós andarmos sozinhos. Filhos, adolescentes, jovens, você tem um pai e uma mãe do seu lado para te aconselhar em tudo. E tudo aquilo que ele errou, ele não vai querer que você erre. E vai te dar direção, orientação, segundo a vontade de Deus. Jovem, adolescente, ouçam os seus pais. Ouçam, porque eles sabem o que estão falando, porque eles já viveram. E muitas vezes, muitas coisas nós erramos porque não tinha alguém para falar. Olha, não faz assim, porque isso você vai ter consequência assim, 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 lá na frente. Muitas vezes nós erramos por teimoso e outras vezes erramos por falta de entendimento mesmo, de conhecimento. Mas sempre é bom nós pararmos e analisarmos. E um salmo que nos leva a pensar muito nisso, eu quero meditar com você nele nessa noite, é o Salmo 90. Eu queria que você abrisse comigo lá, Salmo 90, na Nova Almeida Atualizada. Salmo 90. Ele nos dá assim uma... Esse salmo, se você vai ver que ele, para mim aqui, ele se divide em 3 partes. Primeiro, Moisés, né? Essa aqui é uma oração de Moisés. Nessa oração, em primeiro lugar, Moisés coloca da grandiosidade, do poder, da sabedoria, da eternidade de Deus. Depois ele coloca da finitude do homem. O quanto o homem é pequeno e a sua vida é tão rápida na face da terra. E na terceira parte, ele clama ao Senhor por misericórdia, pelo seu grande amor, para que o Senhor derrame a sua graça sobre o seu povo. Vamos ler. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que montes nascessem, Tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu és Deus. Tu reduzes o ser humano ao pó e dizes: volte ao pó, filho dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente como um sono. São como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Puseste as nossas iniquidades diante de ti, e sobre a luz do teu rosto, os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem para 70 anos, ou havendo vigor, a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseiro e enfado. Porque tudo passa rapidamente e nós vamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando estarás indignado? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua bondade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos tem afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Aos seus servos apareçam as tuas obras, e aos seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Um Senhor grande, nós vemos aqui Moisés falando de um Senhor grande, todo-poderoso, que na sua ira, queridos, ele pode acabar com tudo. Simplesmente pode dizer: olha, não quero mais que exista ser humano, terra, universo. E isso vai acontecer, porque ele é o todo-poderoso. Ele não quer isso, mas ele tem todo esse poder. E nós hoje, seres humanos, o ser humano hoje, aqueles que não têm uma aliança com Deus, vivem debaixo da ira de Deus por causa do pecado. Queridos, todo aquele que não tem uma aliança com o Senhor Jesus, vive na maldição do pecado. Todos. E sobre a ira de Deus, apesar de que a grande graça de Deus aguarda o momento certo
para definir todas as coisas. Mas esse Deus grande e poderoso, Moisés aqui comparando esse Deus grande e poderoso a nós, e ele fala que nós somos apenas como uma plantinha que de madrugada nasce e floresce e à tarde já murcha e seca. A nossa vida passa rapidamente. Quem tem esse sentimento? A vida passa rapidamente? Passa ou não passa? Até chegar a 18 anos parece que não passa, né? Até chegar a 18 anos, a maioridade fica torcendo para ter 18 anos, tirar a carta de motorista, né? Demora. Para ter um pouquinho mais de liberdade, né? Que os jovens, adolescentes gostam daquela liberdade. Demora muito. Mas depois, queridos, quando você começa a ter essa liberdade junto às grandes responsabilidades da vida, a coisa voa, passa rapidamente, e você começa a olhar para trás, e começa a se arrepender de muitos momentos que você não viveu, poderia ter vivido. Você, pai, mãe, que tem filhinho pequeno, curta cada segundo, intencionalmente, por mais cansado que você esteja, porque você vai se arrepender um dia. Eu poderia ter vivido mais com ele, brincado mais, partilhado mais, porque passa rapidamente e não volta mais atrás. Nunca mais você vai viver aquele momento, nunca mais. É uma linha só de ida, não tem volta. E rapidamente tudo acaba. Hoje, queridos, o brasileiro, a expectativa de vida do brasileiro é em torno de 76 anos. Em torno de 79 para as mulheres, 72 para os homens. Por que será que as mulheres vivem mais? O que vocês acham? Elas se cuidam muito melhor, queridos. Nós, homens, somos tudo doido. Sobe no telhado, faz tudo sem pensar. A mulher fala, é perigoso, não faz não. O homem vai lá e faz, né? Mulher vive mais. Mas, em média, 76 anos. Aí você faz umas continhas rápidas aí, você que é bom de matemática. Quanto falta para você? Conta no dedinho aí. Quanto falta? Queridos, falta muito pouco. Muito pouco. Se a minha expectativa de vida foi essa, falta em torno de 17 anos, alguma coisa assim. Passa rapidinho, a idade da Letícia, assim voa. E você tem que saber que você não estará mais aqui nessa terra. Às vezes as pessoas vivem pensando que são eternas aqui. Não são eternas, querido. Rapidinho, tudo aqui acabou e você está lá no cemitério. Rapidinho, é muito rápido. E vai ser o seu fim lá. Se Jesus não voltar antes, é lá para lá que você vai. E nós precisamos ter a sabedoria, como Moisés aqui disse, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que nós alcancemos corações sábios. O que ele está falando? Ensina-nos dia a dia a ficar pensando, eu não tenho muito tempo, para que eu possa deixar de fazer as coisas idiotas, parar de fazer as coisas idiotas, sem sentido, que não levam a nada, que não edifica nem a mim, nem a ninguém, e comece a viver uma vida que realmente vale a pena. Que possa me edificar as outras pessoas, que possa fazer os outros crescerem, tomar atitudes e ações, queridos, que vão valer a pena, para aqui e para a eternidade. Porque esses 76 anos que nós vemos aqui, cada ação sua vai reverberar lá na eternidade. Vai para lá, vai reverberar lá, vai ter consequência na eternidade. E como é que nós estamos vivendo esses nossos dias, essas nossas oportunidades, esses talentos que Deus nos deu? Como nós estamos vivendo eles? Nós precisamos fazer essa análise, porque a vida, queridos, é um presente tremendamente maravilhoso que Deus nos deu. Por isso que as pessoas que não conhecem Jesus e vivem a vida do jeito que querem,
gozando os prazeres que querem, do jeito que querem, não serão indesculpáveis, não serão desculpáveis, serão condenados, porque Deus deu a vida, e ela simplesmente não quis seguir a vontade de Deus, e fazer a vontade de Deus, e realmente viver a sua vida de acordo com a palavra. É um presente maravilhoso que Ele nos dá, e como nós estamos usando esse presente, é que nós precisamos estar cada instante pensando, todos os dias, cada momento, e pensando, quanto tempo eu tenho ainda? E planejar. Você já planejou a sua vida até os 76 anos? Talvez você viva mais. Já planejou até os 80? Já planejou o que você quer fazer? Já colocou diante de Deus, Senhor, olha, eu tenho isso, 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 eu quero chegar aqui, 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 em todas as áreas da sua vida, já planejou? Nós não podemos viver, queridos, nós com a sabedoria que Deus nos deu para viver empurrando com a barriga as coisas, empurrando dia após dia, conforme vai chegando a gente vai resolvendo. Não, nós precisamos, na sabedoria de Deus, ter planos e propósitos, viver para um propósito maior. Ensina-nos a contar os nossos dias. Conte os seus dias. Eu tenho em torno de 17.600, alguma coisa assim. Cada dia, queridos, que eu não vivi para a glória de Deus foi um dia perdido. Porque se eu não vivi para a glória de Deus, as pessoas não foram abençoadas. Nós dependemos uns dos outros. E vou dizer uma coisa para você, as suas atitudes têm consequências para todas as outras pessoas. Nós somos um corpo, nós queremos trabalhar isso bastante esse próximo ano. Nós somos um corpo, somos uma família, somos ou não somos? Amém? Você entende assim? Diga amém. Nós somos uma família, somos um corpo. Cada atitude minha, cada dia que eu não dobro o meu joelho, paro para ouvir Deus, para falar com Deus, para ler a palavra, para conhecer mais Deus, é um dia que eu prejudiquei você. Porque eu não vou ser o canal que eu deveria ser para abençoar a sua vida. E isso é com cada um de nós, porque somos uma família. Somos um só corpo. Um braço doente prejudica todo o corpo. Todo o corpo. Então nós precisamos ficar atentos, queridos, porque as nossas ações afetam as pessoas da nossa família. Tudo que eu faço vai afetar diretamente Lucas, Letícia, Flávia, a mim, a família, a igreja, tudo que eu faço. Porque nós somos um só. Somos um só corpo. Então, precisamos viver nossos dias com grande sabedoria. E olha o que diz lá em Gálatas 6, do 6 ao 10. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Aqui está dizendo aquilo que eu disse aqui da nossa responsabilidade, queridos. Nós semeamos. Dia a dia você está lançando sementes. Com as suas atitudes você está lançando sementes que vão germinar e frutificar nessa terra e que vão germinar e frutificar para a eternidade. Se você estiver semeando sementes no seu egoísmo, para si mesmo, para a carne, você vai colher sementes da corrupção. Mas se você estiver semeando sementes aqui na terra, abençoando pessoas, sem estar deixando o seu egoísmo dominar, mas fazendo coisas que você às vezes não queira, mas que vai abençoar o próximo, então você está semeando para colher vida eterna no Espírito. Aqui uma palavra de grande sabedoria para nós estarmos pensando para o próximo ano.
Nós olhamos para trás, contamos os nossos dias, olhamos para trás, vemos o que nós já fizemos, o que não fizemos, tomamos atitude para corrigir os nossos erros, aquilo que é possível, corrigir a rota, corrigir a direção, e no futuro, agora, daqui para frente, semear a boa semente. A responsabilidade é minha e sua. Não é a responsabilidade de Deus, não é a responsabilidade do outro. Cada um de nós temos os nossos talentos, as nossas oportunidades. Cada um tem. E Deus, o Todo-Poderoso, vai requerer de mim e de você tudo o que nós fizermos. O Senhor Jesus disse, queridos, que até de cada palavra que nós tivermos falado, Ele vai pedir conta de nós. Então é muito bom que nós prestemos atenção. E o que nós precisamos fazer então? A nossa atitude diante dessa grande verdade tem que ser: eu preciso conhecer a Jesus, preciso conhecer Deus. Não adianta você dizer assim: agora eu vou corrigir isso, eu não vou mais fazer isso, eu não vou mais cometer esse pecado, eu não vou mais falar mal de ninguém, eu não vou mais errar nesse ponto ou naquele, não vou brigar mais com a minha esposa. E simplesmente com a sua vontade, você falar: eu não vou fazer, e não faz mais. Isso não é possível, queridos. É muito difícil, nós temos esse velho Adão sem vergonha dentro de nós ainda. O que nós vamos fazer? Qual é a solução? Conhecer Deus. Quanto mais nós conhecemos quem é Deus, quanto mais nós nos dispomos à luz de quem é Deus, quanto mais, como diz aqui o Salmo, nós nos dispomos à luz do rosto de Deus, e Ele mostra para nós os nossos pecados ocultos, pecados, queridos, que estão ocultos até a você, que nem mesmo às vezes você sabe que você comete. Enquanto nós não nos expomos a essa luz de Deus, conhecermos Deus, as coisas não vão acontecer. Porque você pode por um tempo tentar e conseguir deixar algum vício, algum pecado. Mas rapidamente ele vai voltar. E você começa talvez a desanimar e falar: eu não consigo, eu não posso. E desanima talvez do seu casamento, desanima de tantas coisas. Mas, queridos, a solução que nós sempre, em todas as coisas, em todos os problemas, nós dizemos: a solução é você ir para o Senhor e conhecer quem Ele é. Só assim você muda por dentro, porque você vai se expor à luz de Deus. Ele vai mostrar quem você é, o que você tem por dentro, que às vezes você não sabe, você não aceita e você não quer ouvir dos outros. Porque às vezes, querido, nós achamos que nós temos razão. Você não acha que tem razão? As mulheres sempre acham que tem razão, né? No casamento, as mulheres sempre têm razão. Sempre estão certas. Elas acham isso. E na maioria das vezes estão mesmo, né? Muitas vezes, elas têm uma percepção melhor que a gente. Muitas vezes estão certas. Mas às vezes nós temos essa coisa dentro de nós, do velho Adão, do orgulho, que nós achamos que sempre estamos certos, que nós estamos certos, que o nosso ponto de vista é certo, e às vezes é. Às vezes o seu ponto de vista é correto, mas ele não é único. Esse é o problema, ele não é único. O seu ponto de vista não é único. Pode estar errado, ou pode até estar certo, mas ele não é único. E nós precisamos do ponto de vista dos outros. E nós precisamos, queridos, nos expor para que Deus, com a sua luz, brilhe e mostre todos os nossos erros, onde nós estamos falhando. Às vezes nós colocamos dentro da nossa mente alguns bloqueios, e temos dificuldade de ouvir a verdade que Deus quer falar para nós. E nós olhamos somente no ponto de vista. Deus quer que você se exponha a Ele, para que Ele mostre para você quem Ele é, quem você é. Te dê uma identidade. Quanto mais nós conhecemos Deus, mais nós nos conhecemos. Então nós vamos nos tornando semelhante a Jesus.
E aquilo que era tão difícil de você abandonar, você começa a ver que ficou fácil. E aquilo já não, as coisas do mundo nem te atraem mais, porque agora você está perto do Senhor. Então, concluindo, queridos, o que eu preciso fazer agora é olhar para trás de uma forma assim muito sábia, pedir a Deus: Senhor, me revele o que eu fiz errado, o que eu poderia ter feito diferente. Fala ao meu coração de uma forma muito aberta, sincera, e esteja pronto para ouvir Deus, porque Ele vai falar para você, Ele vai mostrar para você. E como eu devo agir daqui para frente, porque eu não quero perder os meus dias, a minha oportunidade, eu não quero perder a oportunidade de vida que eu tenho, eu quero semear a boa semente, para que as consequências, eu possa viver as consequências boas no futuro. Amém? Amém, queridos? Então, para o passado, olha para o passado. Coloca diante de Deus, coloca na balança. Tudo que você deixou de fazer, tudo que você poderia ter feito e não fez, tudo que você fez errado. Coloca o futuro: Senhor, eu quero mudar, eu quero semear a boa semente, eu quero ver as consequências eternas das minhas ações, aqui na terra e na eternidade. Isso é viver de forma sábia. No encerramento de um ciclo, faça essa avaliação, você, sua esposa, você, sua família, senta lá, conversem. Faça essa proposta para você, esse desafio para você. Senta com a sua esposa, sente com o seu filho, seus filhos, conversem sobre como é que foi o ano passado e que sementes vocês vão semear, pretendem semear no próximo ano. Amém, queridos? Amém? Eu queria só que você, antes de passar para a Flávia, põe lá no Salmo 90, por favor. Versículo 17. Leia o versículo 17. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Vamos ler juntos esse versículo? Vamos ler bem forte. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Só vocês agora, vai de novo. Seja... Amém. Glória a Deus. Queria chamar o pastor Zé Roberto, que vai estar compartilhando com a gente algumas palavras também sobre este ano, um ano de agradecimento. Momento de agradecimento ao Senhor. Boa noite e paz seja contigo. Enquanto o Juarez falava sobre esse salmo e sobre essa palavra, eu comecei a me lembrar de uma história que Jesus contou, que está escrito lá no capítulo 12 de Lucas, e versículo 16. É uma parábola, mas olha o que Jesus diz. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, e para quem será?
Assim é aquele que para si se ajunta tesouros e não é rico para com Deus. 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 1 até o 6, depois você dá uma procuradinha lá na sua casa, senão vai ficar muito longo, e a mensagem já foi passada hoje, né? Está escrito que nos últimos tempos, os homens seriam atrevidos, egoístas, arrogantes, egocêntricos, iam ser mais amigos dos prazeres do que de Deus. Isso não se aplica à igreja, porque a igreja segue a Cristo, amém, irmãos? Mas, muitas vezes as pessoas acabam se perdendo, se desviando, porque os seus olhos e o seu pensamento e o seu coração está naquilo que não é eterno. O Senhor, nosso Deus, que é eterno. E quando eu olho para esse homem aqui, todo feliz, nossa, a minha conquista é maravilhosa, olha o que eu consegui, olha só o que produziu a minha terra. Não é o fato dele ser rico que é o problema não, viu gente? Abraão era muito rico e dava dízimo, entregava ao Senhor tudo aquilo que era devido ao Senhor, para o sacerdote Melquisedeque, que se apresentava para ele lá no passado. É outra história, não vou mexer nisso agora. Não é a questão de ser rico, mas é a questão de como você lida com aquilo que você tem, com aquilo que você recebe de Deus, tanto a vida como aquilo que você, as suas conquistas, que Deus dá para que você chegue a um lugar, ou tenha a oportunidade, para mostrar para alguém quem é o seu Senhor. E só vai valer a pena a sua vida se você mostrar para o mundo que o seu Senhor é o Senhor Jesus. Não é o dinheiro, não é o prazer desse mundo, não é a alegria desse mundo, não é as festas desse mundo, não é nada disso. Esse homem aqui, o que aconteceu com ele? Seu tolo, você está planejando a sua vida, você está fazendo isso baseado numa grande colheita, numa grande riqueza, e você vai chegar até mim hoje à noite, você vai morrer hoje à noite, seu tolo. É o que está escrito aqui na palavra de Deus. Eu fico imaginando na minha velhice, eu não sei quanto tempo eu vou viver, se depender do meu pai, eu vou chegar nos 90. Que eu sou o primeiro, né? Eu recebi ali tudo, não que os outros receberam, né? Mas a vitalidade dele é muito grande, 86 anos para 87. E eu fico imaginando, mas será que eu vou chegar nos 86, 87? Mas se eu chegar, eu quero estar caminhando com o Senhor, porque o Senhor é o Senhor da minha vida, o Senhor é o Senhor das nossas vidas, amém, irmãos? E eu fico meditando, nossa, passou mais um ano. O ano que vem já faço 61. Já passou, ó, que a Joris falou, passou rapidinho, né? Agora, o que eu quero, assim, para concluir? Os meus olhos, a minha mente, o meu coração, tem que estar ligado no tesouro maior que existe no universo. Quem é? Quem é, irmãos? Fala para mim. Quem? Gente, estão falando muito baixo, fala mais alto. Jesus. O resto vai passar tudo, como disse o Juarez. O rico vai no mesmo lugar que nós, lá no cemitério, não tem diferença. Então, medita bem nisso. Qual a sua senha? Você sabe qual a sua senha? Vai chegar lá na presença de Deus, você sabe? Quem sabe aí, levanta a mão. Eu também não sei a minha. Né? Se preparar para um futuro terreno, tem o seu valor, até, não vou também não, tem que se preparar sim, né? Mas não a tal ponto de deixar o seu Senhor, que é o Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe você. Deixa eu entregar, senão eu não aguento.
Deixa eu entregar, senão eu não aguento, eu continuo.